Vamos lá do comecinho. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você estava me falando do nome do Corinthians e que não foi exatamente o time que veio para cá. Teve alguma coisa antes, uma história antes, né? Sim, sempre se perguntou assim, qual é a tradução do nome Corinthians, né? O que significa Corinthians? Que era um nome diferente de todos que tinham aqui, né? E Corinthians na realidade, foi uma inspiração dos estudantes ingleses da Universidade de Oxford e Cambridge, quando tentaram montar um time de futebol, se espelharam nos gregos de Corinto. Uhum. Corinto era uma cidade da Grécia e que vivia em constante conflito e em luta com os espartanos, o pessoal de Esparta. E, passado o tempo, em 146 a.C., isso já na época da República Romana, antes de ser império, havia destruído a cidade de Corinto, né? Então eles foram dizimados, mas eles sempre foram muito inspirados, muito inspiradores para aqueles, naquela época, o mundo era tomado por conquistas, por batalhas. Eles tinham uma complexidade física muito, muito boa, eram muito fortes, eram muito atléticos. Então isso fez a inspiração daqueles garotos ingleses de montarem um time de futebol com o nome de Corinthians Futebol Clube, fundado em 16 de agosto de 1862. Essa é a fundação do Corinthians, que nós copiamos o nome depois em 1910. Que legal, que foi quando eles vieram para cá. Exatamente. Você estava falando e aí eles fizeram um tour, assim, Sim, eles chegaram aqui em São Paulo, aqui em Santos, aliás, no Rio de Janeiro, tá? Para ser mais preciso, no dia 5 de agosto de 1910, através de uma bandeira de um navio de bandeira espanhola com o nome de Aragão. Eles vieram nesse navio, desembarcaram aqui no Rio de Janeiro e a primeira partida que eles foram fazer era contra o Fluminense Futebol Clube. Porque tanto os outros times do Rio de Janeiro, eles eram regatas, eles não tinham futebol. O Fluminense é o time mais antigo de futebol do Rio de Janeiro, juntamente com o Bangu. E era mais ou menos a base daquela seleção. Ainda não existia a seleção brasileira, que ela começa a sair em 1918. Mas já existiam os combinados, né? Os combinados do Rio de Janeiro, os combinados do Brasil e tal, para fazer alguns jogos aqui com times da América do Sul. Então, o Fluminense foi o primeiro time a enfrentar esse time inglês e perdeu de 10-1. Passado 3 dias, esse mesmo time, esse Corinthians Futebol Clube, jogou contra um combinado do Rio de Janeiro. Aí misturou com outros jogadores de outros times, que eram os mais antigos, Canto do Rio, Bangu, próprio Fluminense, e perderam de 8-2. Vieram para São Paulo, também do mesmo intuito, aí pegaram o campeão, na época, que era o campeão da Ápia, né? E que era o paulistano, ganharam do paulistano aqui também de 9-0, ganharam do Germânia, foram batendo em todo mundo que tinha pela frente. A Ápia era o quê? Era um campeonato... Era a associação, né, associação para esportes atléticos, entendeu? A Ápia era uma liga. Tá. Tinha a Liga Paulista e tinha a Ápia, que era uma outra associação. Então existiam dois campeonatos paralelos aqui. E, na realidade, a Ápia é que tinha os melhores times, os times da elite na época. Porque, assim, o futebol em São Paulo, quando ele começa o futebol aqui, na virada do século, o futebol não era o esporte popular. O esporte popular da época aqui era o ciclismo, era a corrida de rua, era o remo, era a natação, né? E esses esportes estavam na frente. Então o futebol pertencia só àquela classe elitista mesmo, pertencia só a filhos de desembargadores, a filhos de políticos, de médicos, então era muito difícil se penetrar nessa camada. E já existiam alguns times de várzea também, né? Principalmente à beira ali do rio Tietê, à beira do rio Tamanduateí, tinha muitos times ali na Lapa, na Penha, mas eram times que sim, não tinham uma projeção para chegar nesse patamar aí. Então, quando o Corinthians tem a ideia de se montar um time de futebol, ele vai atrás de alguns times tradicionais da várzea, que era o Minas Gerais. Minas Gerais não era por causa do nome do estado de Minas Gerais, não, que era o nome do primeiro navio de guerra que o Brasil teve. Então, foi uma homenagem a esse navio. Ele foi atrás do Sul-Americano, que esse time ficava até pouco tempo ali perto da quadra dos Gaviões, do Bom Retiro. Não existe mais, mas não existe mais. Quando tinha era o Sul-Americano, que era os times mais importantes, e o Argentino, que também era um time muito forte da várzea. Só que assim, quando esses fundadores foram até esses times para poder pegar jogadores para montar um time de futebol que ainda não tinha nome, não tinha bola, não tinha nada,
Eles recusaram com a seguinte alegação: como é que eu vou poder jogar bola ou admitir que um time de operários, todo sujo de graça, venha jogar no nosso campeonato? Ou fazer jogos contra a gente? Então, eles foram mais ou menos rejeitados. Porque naquela época os fundadores já tinham um time com os operários, as fábricas e tudo, Na realidade, como é que é? A ideia do Corinthians ela começa em 1909. Tá. E aí eu vou ter que falar um pouco do Bom Retiro, tá? O Bom Retiro, na época, tinha mais ou menos 6 mil habitantes. O Brasil já tinha sofrido uma transformação, que era a perda de Rui Barbosa para a presidência, para Hermes da Fonseca. Chegou ali no Bom Retiro a escola politécnica, a Politécnica chegou ali, e chegou a escola de farmácia ali. E tinha um circo muito famoso, que o palhaço mais famoso da época era o Piolim. Então tudo era no Bom Retiro. Por que Bom Retiro? Ali chegou a São Paulo Railway, a companhia de trem que chegou ali, e começou a trazer os comerciantes, os imigrantes para cá. Aí eu tenho que falar um pouquinho também da Revolução Industrial, que começa em 1760 e termina em 1840. A Europa todinha era agrária. Não existia indústria na Europa, né? Então, a maior parte dos italianos vieram para cá por causa disso. Chegaram aqui em São Paulo, uns ficaram, montaram o comércio e outros foram para o interior para plantar cana-de-açúcar, plantar o café, que eram os carros-chefes na época, né, da nossa agricultura. E assim foi. E os que ficaram aqui começaram a montar o seu comércio e tudo. Então, esses operários, em 1909, tentavam montar esses 5 fundadores, que é o Joaquim Ambrosio, Rafael Peroni, Carlos Silva, Anselmo Correia e Antônio Pereira. Esses 5 operários queriam montar um time de futebol. Essa era a ideia. O que eles começaram a fazer? Começaram a fazer rifas e pedir doações para um time de futebol que ainda não sabia nem qual seria o nome e quando seria fundado. Então já começa aí E o grande medo do Bom Retiro aquele ano era a passagem do cometa Halley. O cometa Halley passou aqui em 1910 e toda vez que um cometa passa, ou ele deixa uma coisa ruim ou uma coisa boa. Então existia aquela expectativa. O mundo era assim, né? São Paulo tinha menos de 900 mil habitantes. O Brasil tinha 23 milhões de habitantes nessa época. E em São Paulo não tinha mais do que 60 veículos nesse momento. Caramba! Então era uma outra São Paulo, era um outro mundo, era um outro universo, né? E o Corinthians queria participar, ele queria ter um time de futebol, né? E com muito custo ele consegue alguns jogadores de um time muito raçudo, um time muito problemático. Geralmente os jogos desse time terminavam na delegacia, que era o Botafogo do Tamanduateí. A Rua Paula Souza, com o Rio Tamanduateí lá embaixo, tinha o campo do Botafogo, que era um time de vermelho e branco, onde já jogavam jogadores que vieram para o Corinthians, o Neco, o Pérez, que era irmão do Neco, irmão mais velho, e o Almícar Balbui, vieram desse time. E começaram a assistir os jogos desse time, acompanhar e tal, e aquilo começou a dar aquela sensação de montar um time de futebol. Aí eles foram atrás do Domitila do Paí, que era um outro time famoso também, o Tiradentes, e através dessas conversas conseguiram trazer 2 quadros de futebol. O Corinthians tinha 2 quadros, não era um time só. E conseguiram fazer a primeira reunião para montar um time de futebol. Isso já aconteceu no dia 31 de agosto de 1910, né? Começa a reunião para se montar um time de futebol. Os nomes para serem votados não eram Corinthians, esse nome não existia. Eram 2 nomes em votação. Santos Dumont, que tinha conseguido aquele voo de 800 metros, que era o nosso pai da aviação, e de Carlos Gomes, que era o autor da obra O Guarani. Esses nomes estavam na mesa colocados para votação. E chegou um certo momento, acabou o querosene do lampião de gás. A primeira crise do Corinthians começou aí. Acabou a querosene. Então a reunião não terminou no dia 31 de agosto, senão o Corinthians seria fundado no dia 31 de agosto. Foram buscar o querosene e essa reunião termina às 3 horas da manhã. Quando iam bater o martelo sobre qual nome colocaríamos, aí o Joaquim Ambrosio, que era um dos fundadores, deu a ideia. Por que não colocar o nome daquele time inglês que veio aqui há um mês atrás e ganhou de todo mundo e que todo mundo achou esse nome bonito? Então, por unanimidade, ficou escolhido o nome de Corinthians, que foi oficializado como Esporte Clube Corinthians Paulista no dia 3 de setembro de 1910, através da primeira ata. Caramba, e aí já começou numa crise ali, então, por causa da luz do lampião. Exatamente. Que apagou. Tudo era muito difícil, né? Eles se encontravam na barbearia, na alfaiataria do Miguel Batalha,
que foi o primeiro presidente do Corinthians, que só ficou 14 dias como presidente do Corinthians. Depois ele passou para o Alexandre Magnani, que foi o segundo presidente. O irmão dele, Salvador Batalha, era um dos membros